Semana da Pátria não seria outro assunto refletido aqui no nosso vídeo, senão o 7 de setembro, a independência do Brasil. Mas antes de falarmos do 7 de setembro de 1822, vamos voltar ao tempo e verificar a data que essa independência iniciou-se. A independência do Brasil, ela começa a ser construída ali em 1808, quando o governo português, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, foge de Portugal para o Brasil. Isso é o que fez o pai de Dom Pedro I, Dom João VI, que na época era o príncipe regente de Portugal. Fugindo lá do território português, o futuro rei, chega aqui na colônia, eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, o Brasil deixa aquele status de colônia e passa a ser um algo a mais. O que acontece com a chegada de Dom João aqui? Dom João abre os portos brasileiros às nações amigas. Dom João funda o Banco do Brasil, cria a imprensa régia, a Gazeta do Rio de Janeiro, o jornal, o órgão de imprensa que passa a circular na colônia. Ele cria o Jardim Botânico, cria a Academia de Belas Artes, organiza a nossa Marinha. Enfim, muitos benefícios a colônia brasileira tem a partir da chegada do governo português aqui. Muito bem, em 1821, Dom João volta para Portugal e deixa o Brasil nessa situação, uma colônia um pouco mais evoluída, uma colônia com uma realidade bem diferente, e deixa o seu filho, o príncipe regente Pedro, para cuidar dos interesses portugueses aqui no Brasil. Pois bem, em 1822, a data da independência, as cortes portuguesas, o governo português exige que o príncipe regente Pedro deixe o governo da colônia, volte para Portugal, retorne ao seu país de origem, porque o governo português, as cortes de Lisboa, têm a intenção de manter o status quo anterior à vinda de Dom João VI para cá. O governo português, os deputados, as cortes de Lisboa, todos os representantes do governo português têm a intenção de fazer do Brasil uma província ultramarina portuguesa. Então, voltar quase que aos tempos do Brasil colônia, manter a dominação portuguesa. E as cortes dão um ultimato para o príncipe Pedro para regressar a Portugal. Esse dia é o 9 de janeiro de 1822. Só que ele toma a decisão de não regressar, não retornar a Portugal. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, onde ele proclama a célebre frase: "Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." A independência do Brasil estava praticamente consumada, realizada. Mas haveria o derradeiro dia da separação. E antes do dia 7 de setembro, o príncipe vem aqui na província de São Paulo acalmar os ânimos. Havia uma rebelião aqui em São Paulo, onde dois grupos discordavam sobre os rumos do Brasil. Um grupo era favorável à permanência do
Brasil com status de colônia portuguesa. Outro grupo era contrário à dominação portuguesa no Brasil, apoiavam a permanência do príncipe regente e a independência de Portugal. A passagem por Santos foi estratégica. Havia o perigo de Portugal atacar o Brasil caso o príncipe regente não regressasse para a Europa. Portanto, o príncipe regente Pedro, ali na Baixada Santista, vai checar se os fortes, se as bases militares estão devidamente preparadas, guarnecidas para um provável ataque português. Pernoitou ali em Santos do dia 6 para o dia 7 de setembro de 1822. Antes do sol nascer, ele sai de Santos e sobe a Serra do Mar, né, que era a única ligação entre a Baixada Santista e São Paulo, um caminho que era feito no lombo de mulas apenas. Haviam 2 pontos de parada aí no decorrer desse trajeto. E Dom Pedro, por volta das 4 horas da tarde, ele chega ali no Riacho do Ipiranga, onde hoje é o famoso bairro de São Paulo. As imediações do Riacho do Ipiranga não era ponto de parada de tropeiros, foi uma das paradas emergenciais que Dom Pedro, né, que o príncipe regente Pedro fez, porque no dia anterior ele deve ter comido um feijão tropeiro, comido aí uma carne gorda e acordou um tanto indisposto, com diarreia, disenteria. As testemunhas que estavam ali com ele afirmam que ele, de Santos a São Paulo, parou 8 vezes para defecar, para fazer ali as suas necessidades, tamanho mal-estar, a diarreia que o atacou. Ali naquele ponto do riacho, quando ali ele para descansar um pouco, dar água aos cavalos, descansar a tropa, ele recebe 2 cavaleiros do Correio Real. E esses 2 emissários do Correio Real trazem cartas de Dona Leopoldina e José Bonifácio, dizendo que as notícias que vêm de Lisboa é que era para o príncipe regente voltar imediatamente para Portugal, para que Lisboa, para que as cortes concretizassem as suas intenções. Foi aí, então, que o príncipe Pedro, de posse dessas cartas, jogou-as no chão e proclamou uma frase: juro por mim, juro pelo meu povo, juro por Deus, que a partir de hoje o Brasil está liberto, a partir de hoje não temos nenhum vínculo com Portugal. Se ele proclamou, né, o famoso brado do Ipiranga, isso ainda é incerto, ao que tudo indica ocorreu, mas foi de cima de uma mula. Não se usava cavalos para subir a serra. A mula é mais resistente, é mais forte. Todos subiam a serra no lombo de uma mula. Então, se ele concretizou o brado do Ipiranga, independência ou morte, foi de cima de uma mula e não em cima de um cavalo puro sangue, um cavalo de raça. Muito bem, vamos concluir então a história da independência do Brasil através do quadro de Pedro Américo, o quadro Independência ou Morte, ou O Grito do Ipiranga. Aquele que você viu nos livros de história quando você estava na escola. Vamos interpretar o quadro então? Vamos lá. Aí então está o quadro do paraibano Pedro Américo. Pedro Américo, ele se oferece
para pintar o quadro, só que a princípio o governo brasileiro, o Império, não tinha dinheiro para bancar a obra. Daí, depois de algumas conversas, Pedro Américo assina um contrato onde se compromete a realizar a obra, que seria parte museu, monumento do Ipiranga, localizado hoje aí no bairro do Ipiranga, São Paulo. Ele começa a pintar esse quadro em 1886, entrega ao governo brasileiro em 1888. Para realizar a obra, Pedro Américo antes vai ali, passado uns 40 anos após a independência, ele vai ali no bairro do Ipiranga, no local onde a tropa estava parada, para sentir a atmosfera do lugar, verificar as especificidades do local. Pedro Américo reparou ali na vegetação. Enfim, ele fez ali o reconhecimento do local para poder absorver ideias e colocar na tela. E o quadro, então, saiu da seguinte maneira. Vamos aí para a esquerda do quadro. À esquerda do quadro, nós vemos alguns personagens do povo. Primeiro observamos este carreiro. O carreiro era aquele que conduzia o carro de boi. Vê que ele está assim meio que à parte, né? A ele e ao tropeiro, lá um pouco acima do carro de boi. O tropeiro e o carreiro representam o povo simples, que esteve alheio a este acontecimento, né? O povo não participou do processo de independência. E aí, junto ao carreiro e ao tropeiro, existe aí uma vegetação rasteira. Sobretudo essa vegetação aí na beira da estrada é como se fosse uma cerca viva que separasse-os da cena principal, que está aí ao centro da obra. Depois nós temos aí ao centro da obra, um pouco mais à esquerda, temos Dom Pedro montado aí no cavalo, que era uma mula, não tinha nada de cavalo. Ele levanta a espada, dá o brado do Ipiranga, e junto dele, atrás dele, reparem que tem outras pessoas montadas em cavalos. Ao que tudo indica, isso daí era a elite paulista. Eram os representantes da classe que dominava a colônia, os grandes proprietários de terra, que deram total apoio a Dom Pedro. Essa cena de Dom Pedro montado ao cavalo, bradando o grito, dizem que é uma cópia, foi uma cópia de um quadro retratando Napoleão Bonaparte, que estava em cima de um cavalo. Só que uma cena como essa, todo pintor que retratasse um chefe de Estado, um líder, o retrataria desse jeito. Napoleão Bonaparte foi pintado várias vezes em cima de um cavalo, Simão Bolívar, reis e outros governantes eram pintados dessa forma. Isso tem uma simbologia. O cavalo é o irracional. O cavalo é a personificação do Estado. O Estado e suas irracionalidades. E o cavaleiro, no caso, o príncipe Pedro, é a razão. A razão tem aí as rédeas do Estado sob o seu comando. A razão comanda a irracionalidade. A razão está em cima do Estado
aparando as irracionalidades, as arestas da irracionalidade da instituição Estado. Então, é esta a simbologia. Vamos agora para um outro ponto, à direita do quadro. À direita do quadro, vemos aí uma casa simples que existia na época. No momento do Grito do Ipiranga, ali em setembro de 1822, essa casa ela não existia. Só que ela existia quando Pedro Américo visitou o local para buscar inspiração para fazer o quadro. Era a casa de um sítio, né? Anos depois, décadas após a independência, a região aí era um sítio, a casa era a sede do sítio. E ele resolveu então colocar a casa no quadro, que em 7 de setembro de 1822 não existia. Essa casa, ela terminou da seguinte maneira: o sítio foi desapropriado pelo município de São Paulo em 1936. A casa foi se deteriorando, né? Ficou aí em ruínas por décadas. E na década de 50, a prefeitura restaura essa casa de pau a pique e a batizou de a Casa do Grito. Isso foi em 1954, quando São Paulo completou 400 anos. Vamos agora analisar a tropa. A tropa, uma quantia muito grande, né, das tropas da Guarda Real. Pedro Américo, ele pintou os integrantes, os soldados da Guarda Real, com os trajes de gala da guarda. Isso é irreal, porque se tivessem ali integrantes da Guarda Real junto com o príncipe, o que era muito natural, eles estavam sujos, suados, cheios de lama, né, ao atravessar córregos, brejos de Santos para cá. Mas Pedro Américo quis pintar a Guarda Real dessa forma para dar um ar solene à obra. Então você vê aí, vamos observar, esses dois primeiros cavaleiros aí do canto esquerdo. A tropa ela começa, faz uma espécie de semicírculo, passa pela casa, em frente à casa, depois termina o semicírculo. Olha o primeiro cavaleiro aí, o primeiro soldado da Guarda Real. Ele arrancou e jogou, e você vê aí, logo abaixo da mão dele, uma insígnia, uma fita azul e vermelha. Eram as cores de Portugal. Essas fitas ficavam amarradas, né, no braço aqui do soldado, do integrante da guarda, e ele arranca e joga. Símbolo português que não fazia mais sentido ter essa insígnia na vestimenta, porque os laços com Portugal foram rompidos a partir daquele momento. O segundo cavaleiro, veja que ele está aí com a mão no braço esquerdo arrancando a insígnia. E ao observar toda a tropa da Guarda Real, o Pedro Américo quis dar uma sensação de movimento. Então reparem que os cavalos, os integrantes da guarda, eles estão como que em movimento e o príncipe Pedro ali estático, gritando, bradando independência ou morte. Essa obra, então, ela foi quase que uma ficção. Ela não existiu na realidade, não existiu na prática. Mas ela foi pintada desse jeito para que o Brasil,
nascente tivesse um símbolo daquele momento. O quadro ele veio para criar uma identidade nacional. Então daí o fato de Pedro Américo pintar dessa forma, dessa maneira. O quadro ele está lá no Museu do Ipiranga. O quadro terminou, mais um restauro, foi restaurado. O quadro está guardado para ser exposto em 2022, ser concluída. Essa então foi a aula de história que eu preparei para você. E não se esqueça, curtam os nossos vídeos, acione o sininho para receber as nossas notificações. E aqui eu digo, aqui eu falo, aqui eu conto.